Bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre condomínios clube. Os nossos convidados são Taula Armentano, advogada e síndica profissional focada em condomínio clube e síndica de um dos principais condomínios aqui no estado de São Paulo. Seja bem-vinda. Nosso segundo convidado, recorrente, a segunda vez, um prazer. O especialista em administração condominial, Gabriel Carpati, 41 anos na área, 2 livros escritos, referência nacional no segmento e meu pai. Prazer. Bom estar de novo aqui, Ricardo. Gabriel, primeiro, o que é o conceito de condomínio clube? Se fala muito em condomínio clube, mas muita gente tem a dificuldade de definir o que é e o que não é condomínio clube. Eu gostaria que você abordasse o assunto. Na minha ótica, condomínio clube, ele não se define somente pela quantidade de unidades ou pela quantidade de torres. A diferenciação do condomínio clube é pela extensão da área que ele ocupa e pelas áreas comuns que ele oferece para os condôminos, que aí se confunde um pouquinho como se fosse um clube. Talvez por isso essa denominação. Então, na verdade, é uma estrutura condominial onde tem uma estrutura de clube também. Piscinas, quadras, outras áreas de lazer para o condomínio. Perfeito. Você tem hoje, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Copan, que tem uma grande quantidade de unidades e não é o condomínio clube porque não oferece esse benefício para os moradores da utilização dessas áreas comuns. Então, nem sempre um condomínio grande é um condomínio clube. É isso. Mas um condomínio clube, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é grande para suportar também o custo de uma área comum desse tamanho. É verdade. Na realidade, o custo, a manutenção do condomínio clube, justamente pela quantidade de unidades que ele tem, ele proporcionalmente é menor para o condomínio individualmente, porque ele divide entre várias unidades. Taula, para o síndico, o que muda? Qual a diferença de ser síndica de um condomínio com uma estrutura tão grande e um condomínio habitual com, no máximo, uma piscina e uma quadra? Qual a diferença para o gestor? Assim, você administrar condomínios, como o Gabriel estava falando, multitorres, você tem uma preocupação com a parte de manutenção, com os condôminos, a mesma. Mas quando você administra um condomínio que tem uma área clube, você também tem que pensar no lazer, né, no convívio. Então, você tem que fazer a gestão da moradia e do clube. Essa eu acho que é a grande diferença, né? Você não pode se limitar a oferecer só aquilo que você se limitaria se fosse uma área menor, tudo mais. Você tem que pensar em toda a gestão de como vai funcionar o clube, quem vai frequentar, como você vai fazer esse controle, como vai dividir as despesas entre os condôminos. Tem que oferecer lazer, né? A gente tem normalmente empresas de esporte que estão dentro de um condomínio clube, quando você tem essa área, então... Eu sempre falo que o síndico de um condomínio clube, ele é síndico de um condomínio e administrador de um clube. Eu sei que o Gabriel, ele sempre depois eu até quero que ele explique que condomínio clube não é clube na questão de legislação, em tudo que se envolve, mas na prática... Você faz as duas tem que administrar o clube e administrar a moradia. Exatamente. E tem um agravante, né? Porque um condomínio clube, normalmente você tem 500, 600, 700, 800 unidades, 2, 3 mil pessoas. Isso mesmo. E não é fácil administrar tantos condôminos. E tantos desejos, né? Quando você está falando de um clube, cada um tem uma expectativa de uso. E aí você também tem que administrar essa vontade. Antes de entrar na convenção e regulamento interno, condomínio clube é condomínio ou é clube? Essa é uma pergunta recorrente e talvez essa seja a maior frustração do condômino quando ele vai para um condomínio clube. Primeiro que a migração para o condomínio clube, de um modo geral, como são áreas grandes, eles ficam um pouco mais isolados. Então são pessoas que nunca moraram em condomínio e passam a morar dentro de edificações. E ele tem um espírito de clube na cabeça, né? Como a Taula muito bem colocou, no clube ele vai para o lazer, ele não tem a preocupação de união, de preocupação com patrimônio. E quando ele chega no condomínio clube, ele se depara com as áreas que ele pode usar como se fosse um clube, mas com regimento interno de condomínio como se fosse um condomínio pequenininho. Então, a nomenclatura condomínio clube ele é excelente
em termos marqueteiros. Mas, na realidade, ele não é um clube. Ele é efetivamente um condomínio com as mesmas limitações de um condomínio pequeno. E aqui duas coisas que é interessante. Você falou que a propaganda vem em condomínio clube, e aí a Taula, na resposta passada, falou em expectativa. Então, a expectativa do morador é que ele está indo morar num clube que funciona 24 horas. Isso. Como que é gerenciar essa expectativa? E é engraçado, entrando no que o Gabriel falou, quando o morador vai para um multitorres, ele pensa, bom, minha cota condominial vai ser baixa porque eu vou ratear entre vários aquela despesa. Mas quando ele vai para um condomínio com essa área de lazer tão extensa, ele tem toda a manutenção dessa área, que seria uma mensalidade de um clube. Só que uma mensalidade de um clube você paga e você não está ali no dia a dia vendo as manutenções, as limitações, as regras de aprovação. Quando você está no condomínio clube, não. Você participa de toda aquela aprovação. Na verdade, é como se você fizesse parte da diretoria daquele clube que vai definir as manutenções, as melhorias e tudo mais. Então, o condômino, ele tem poxa, é um clube, mas nem tanto. E não é mesmo. É a extensão da sua casa. É um quintal mais avantajado, essa é a verdade. Ele vai fazer uma festa quando é 10 horas da noite, ou Acabou. meia-noite, e acabou a Sim, festa. não tem? Poxa vida, mas não era um clube, era melhor ter alugado um salão. Sim, e é muito difícil gerenciar essa expectativa, porque quando você vai num stand de venda, praticamente nem se fala do apartamento, né? É a última coisa a ser falada do apartamento, então ele vai para lá para desfrutar desse clube. Uma das dificuldades são as expectativas desses moradores, e a outra, as convenções e regulamentos mal feitos. O que você me fala sobre essas convenções e alguns casos que você já encontrou que dificulta principalmente a gestão do síndico? Então, essas convenções, na verdade, elas são inovadoras, e as pessoas se preocuparam em subdividir esses condomínios, imaginando que dentro desses grandes condomínios não haveria política. Então, se fosse tudo muito fácil, né, em termos políticos, as convenções não criariam muitos problemas para a gente. Agora, você imagina um condomínio de 11 torres, por exemplo, um condomínio clube, com 11 CNPJ separados, com 11 subsíndicos, cada um mandando na sua torre, e uma síndica geral, por exemplo, tendo que centralizar e organizar isso em termos administrativos e financeiros. Eu digo para você, Ricardo, que alguns casos, e a gente tem casos que eu prefiro até não mencionar por uma questão ética, são condomínios inadministráveis. Eu falo que parece que muitas convenções são escritas por advogados que nunca moraram em condomínios, né? Porque eles colocam, já fazendo uma crítica direta a algumas das convenções, eles colocam coisas que não têm sentido muitas vezes e dificulta o trabalho do síndico. Você encontra isso no dia a dia, algumas dificuldades que estão previstas em convenções, e a gente sabe que para mudar uma convenção num condomínio clube é praticamente impossível. Sim. Eu tenho condomínios mais antigos, com convenções feitas há quase 20 anos atrás, e condomínio mais recente, que apresentam as mesmas dificuldades. Incrível, como, na minha opinião, isso não evoluiu. Pelo menos nesses que eu trabalho, eu tenho dificuldade na convenção. O que acontece quando a convenção é mal redigida para o síndico? Qual é a dificuldade para o grupo gestor como um todo? Você acaba tendo que fazer algumas administrações diferentes do que está na convenção, e isso torna muito frágil a gestão, porque a qualquer momento alguém que entenda um pouco mais pode impugnar uma decisão, mostrar que aquilo não está coerente com o que está na convenção, mas se você seguir à risca o que está na convenção, não dá para administrar. Então, a gente até está passando agora por um desses condomínios que eu administro, a gente está fazendo alteração da convenção, aproveitando o momento que o condomínio está vivendo, que a gente está tirando as matrículas e tudo mais, e sugerindo uma alteração na convenção. Que a convenção prevê uma coisa... tanta gente para descer numa assembleia e realizar essa mudança de uma convenção com quórum qualificado no número tem que ter, eu acho que tem que ter um outro atrativo, além da... A gente, nesse caso, conseguiu, porque foi uma verba que entrou para o condomínio, a gente está devolvendo, e nesse caso todos estão nos procurando. A gente falou um pouco de política. Deixa eu emendar um assunto. A Taula usou uma expressão interessante, e eu me lembrei de um condomínio que a gente cuida, porque gestão de condomínio clube é gestão de risco. Né? E você tem que ter noção exata de onde você pode ir confrontando a convenção. Mas foi tão flagrante essa dificuldade que o legislador, que o advogado, o jurista colocou na convenção, que as torres dos subsíndicos e o condomínio resolveu fazer uma associação
para gerir o condomínio com regras diferentes, porque senão é tão conflitante com a realidade, com aquilo que está no papel, Teve que achar um caminho alternativo. que achou um caminho alternativo para poder gerir aquele condomínio de uma forma adequada, atendendo à expectativa do próprio condômino. Não é o gestor que quer mudar aquilo, é que o gestor ele assume alguns riscos, né? E alguns ele não pode assumir. A gente falou aqui, um de vocês dois citaram a questão política. Política no Brasil, às vezes, é mal vista, né? A palavra política liga a políticos que estão em Brasília realizando algumas coisas não tão positivas para o nosso país. Mas o síndico tem que ser político, vamos falar de política boa. Há uma necessidade de política, principalmente num condomínio de grande porte. Como que você faz essa política no dia a dia? Então, eu vou ser super sincera com você, Ricardo. Eu tenho uma frase que eu acho que é até a minha frase. Eu falo, contra fatos não há argumento. E aí, quando você mostra resultado, a política se faz por si só. Né? Essa é a minha opinião. Então, a sua política seria mais na parte de comunicação, A minha política é comunicação, exatamente. É fazer aparecer o trabalho. Gabriel, você como administrador de condomínios, administra mais de 60 condomínios clube. E a gente sabe que alguns deles têm posição e oposição muito forte e alguns deles têm até 3, 4 grupos políticos, depende do tamanho. Como que você, como administrador, aí não como síndico, lida com esse grupo, com esses grupos políticos, ou a gente pode chamar de grupos políticos, né? E muitas vezes dificultam o andamento correto do condomínio. Então, eu vou complementar o que a Taula muito bem colocou. Acho que ela falou com muita propriedade. Primeiro conceito que você tem que ter no condomínio clube é que cada condomínio clube é um condomínio clube diferenciado com identidade diferenciada. Se você tentar equalizar as suas políticas em todos os condomínios, 60 ou 3 ou 4 que você trabalha, você está perdido. Porque é uma identidade, é um público, é uma expectativa, né? Uma cultura absolutamente diferente. Então, o primeiro passo é você entender isso. E o segundo passo que eu vejo é você trabalhar com transparência. E quando eu falo trabalhar com transparência, o Taula muito bem colocou. Contra fatos não tem argumentos. Se você faz um trabalho técnico, como gestor, como administrador, que na verdade você dá ferramentas para o síndico trabalhar, você fica com muito pouco argumentos contrários a essa parte técnica. A parte política, eu digo para você que é a comunicação. E aí a gente tem as redes sociais que ajudam e atrapalham. Eu não vou entrar nesse mérito, porque esse é um outro assunto. Mas a minha ótica e um dos problemas que eu vejo nos condomínios que não são bem sucedidos nesse aspecto político é que não tem um canal oficial. Exato. Então, a partir do momento que o condomínio tem um canal oficial, o condomínio ele pode usar a rede social, o síndico opta por participar ou não participar. Mas o condomínio tem que ter uma posição oficial. Né? Muitas vezes a rede social ele é alimentado por opositores. Já o canal oficial não, ele tem uma versão oficial. Então, quando você tem uma forma de gerir o condomínio com transparência e comunicando os seus condôminos, você passa a alimentar com informações verdadeiras e aquelas questões políticas eles passam a ter um peso menor. E a terceira coisa que eu coloco, e a Taula sabe bem disso, ela faz isso muito bem, é você trabalhar nesses condomínios, ela falou como empresa, e toda empresa tem um plano de trabalho, é você trabalhar planejado. É você não chegar num condomínio, bom, o que nós temos para fazer hoje? Então, o teu condomínio, ele sente isso. Você não é um bombeiro, você é um administrador. Isso. Eu brinco, a gente não é bombeiro, é síndico. Síndico tem que parecer um gestor, um claro, CEO. Você às vezes você tem alguns contratempos, tal, mas você tem que ter uma meta. Você tem que ter uma meta. Eu vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela. Percebi uma demanda muito grande da necessidade do síndico profissional. Minha sócia já era da área. Eu trabalhava na área há 19 anos. Eu tinha bastante expertise na parte de engenharia, na parte operacional. No início, tive um pouco de dificuldade. Hoje, a ADM Síndica administra 7 condomínios. O primeiro condomínio que pegamos, nós já estamos na 3ª reeleição. O segundo, nós já estamos na 2ª reeleição. E o condomínio clube, que é um desafio muito grande, que fala que o síndico profissional em 6 meses está jogando a toalha, nesse condomínio que aqui nós estamos hoje, nós estamos há 1 ano e meio. Voltando, queria falar um pouco sobre segurança. Como realizar a segurança num condomínio que às vezes movimenta mais de 5.000 pessoas entre entrada e saída diária. Mas esse assunto fica para o próximo bloco. Já voltamos.